falar do suicídio do pastor Tiago Alicerce, que na verdade ele não tinha alicerce nenhum. A Bíblia diz que o homem deve construir a sua casa na rocha, para que quando vier os ventos, as tempestades, quando vier as assolações, a casa ela permaneça de pé. E a casa dele caiu. Para se fazer uma casa, muitas vezes o alicerce ele pode ser raso, mas dependendo da estrutura que essa casa vai receber, esse alicerce ele tem que ser um alicerce mais profundo. E ele estava carregando uma carga muito pesada, tá? E por quê? Porque haviam denúncias através da vida dele sobre vários ministérios. E ele, como vocês sabem, a mídia está aí falando, todos os portais, saiu na UOL, saiu no Metrópolis, sobre esse adultério desse pastor. E é isso que nós vamos tratar neste vídeo. Você vai ver um homem que defende essa postura dele. O que aconteceu, ele defende sobre isso. Diz que isso que aconteceu com ele não isenta tudo que ele denunciou. Mas um ponto importante que eu quero trazer aqui é que a pessoa, para ela poder tirar a trave dos olhos da outra pessoa, ela tem que tirar a trave dos seus próprios olhos. Então ele foi em podcasts, ele deu entrevistas, ele falou, ele denunciou estando com uma vida pecaminosa, vivendo em adultério. Eu quero deixar para vocês a primeira parte desse vídeo rapidinho e logo eu venho em seguida falando sobre o suicídio do pastor Tiago Alicerce, que infelizmente agora está sem o alicerce. E Deus também vai trabalhar na vida dele agora de uma forma para que ele entenda que a obra de Deus, falar das coisas de Deus, falar da palavra, realmente tem que ter santidade. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque vai ter coisas importantes que vão ser faladas aqui. Eu gostaria de pedir ao irmão Regis Kiko, que é um amigo meu, a família dele, que entre em contato comigo no meu Instagram. Preciso muito orar por você, tá bom? Se você chegou por aqui agora, eu quero muito te convidar a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e ativar também as notificações. Isso é o que mais está sendo falado aqui sobre esse adultério do pastor, o pastor que denunciava igrejas. O marido da mulher, que ele foi traído, chamado Alex, veio a público, fez os vídeos e ia expor tudo. Inclusive ele até ia expor vídeos íntimos que a amante do Tiago fazia para ele. Então é uma situação muito complicada, muito séria, e eu gostaria muito que você ficasse nesse vídeo até o final, tá bom? Deus abençoe, já se inscreve, se não é inscrito, já compartilha o vídeo. Então assista aí essa defesa. E também quero mostrar para vocês os 3 piores discursos, segundo dizem, da hipocrisia do Tiago Alicerce. Nós somos cristãos. Na doutrina apostólica já existe todo o ferramental para um relacionamento entre um rapaz e uma moça cristã. Não precisa de uma doutrina nova, até porque o autor dessa doutrina, o criador dessa falsa doutrina, o Joshua Harris, hoje é divorciado. Não faz o menor sentido continuar ensinando isso daí. Você concorda? Olá, meus irmãos ou queridos cristãos. discorda? Estou aqui para falar do pastor Tiago Alicerce, que eu tive o prazer de conhecer na cidade de Santo André, em São Paulo, que ele organizou a Desconferência. O pastor veio em vídeo, confessou o pecado, pediu orações, pediu perdão. E nós, como cristãos, está na hora de nós pararmos um pouco de hipocrisia. Porque o pastor Tiago Alicerce, eu acompanho o Instagram dele há bastante tempo, eu não vejo que ele atacou ninguém. Ele apenas denuncia abusos cometidos nas igrejas. Abusos esses que são notórios e visíveis. Então, o que aconteceu com ele, na minha visão, não anula essas denúncias, não absolve esses abusadores, que podem já, até nos comentários do vídeo onde ele pede perdão, que falam, olha, falava tanto e olha aí. Isso dá mais base às denúncias que ele fazia, de que muitos dos líderes religiosos são abusadores e entende que com isso que aconteceu com ele, eles estão absolvidos, né, desse tipo de denúncia. Não, não está. E em relação a ele, Tiago Alicerce, eu uso
a 2 Samuel 12, né? O segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 12, onde Natã repreende Davi, que além do adultério, enviou Urias para morrer pela espada dos amonitas. Falo também do Evangelho de João 8, no seu capítulo 7, que diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então não podemos mais ser hipócritas e fechar os olhos para o que realmente importa. Acolher os irmãos que por um momento caíram e ajudar com orações a pessoa, a família a se reerguer. A queda é do homem, levantar é de Deus. Não podemos esquecer isso. Pastor Tiago Alicerce, estou orando por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, e você vai conseguir, se Deus quiser, reconstruir a sua família e o seu ministério. Que Deus abençoe a todos. Antes de colocar os três piores discursos do pastor Tiago Alicerce, entre aspas, que o pessoal falou sobre a hipocrisia, eu gostaria de falar sobre o suicídio dele. Quando a pessoa ela adultera, ela está cometendo suicídio lentamente. A cada entrevista, a cada palavra afirmada, a cada negação, como houve uma negação, a pessoa está trazendo para Deus que ele não quer um arrependimento. E Deus permite que tudo venha à tona de uma forma estrondosa, porque quanto maior se sobe, maior é a queda. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Lembram lá de Davi? Todo Israel ficou sabendo do que Davi fez. Por quê? Porque não há arrependimento. A pessoa está no pecado e ele pega no microfone. Esse é o grande defeito. Eu vivi uma situação na minha vida que eu falei para uma pessoa e disse assim: eu não tenho coragem de pegar no microfone da forma que eu estou. E eu também, além de não conseguir pegar no microfone, eu não conseguia entrar dentro de uma igreja. Porque eu perdi a pessoa que eu amava, e eu entrei em algo assim muito difícil na minha vida, e eu não conseguia tomar uma Coca-Cola sem chorar, eu não conseguia comer um churrasquinho sem chorar, eu não conseguia sentar numa mesa sem chorar. Se eu ia no shopping, ali dentro do shopping, eu entrava em crise de choro, eu chorava. Se eu andava na rua, eu entrava em crise de choro. Me lembro que uma vez eu entrei dentro de uma farmácia e eu estava em crise de choro. Eu tive que ser acalmada. E eu posso dizer que eu não peguei um microfone e eu não pisei os meus pés na igreja, porque eu sabia da minha condição. Certo dia eu entrei dentro do meu quarto, coloquei o meu joelho no chão, chorei com Deus e falei: Senhor, eu não dou conta de resolver essa situação. Resolve para mim, eu não sei o que fazer, me ajuda. E Deus, ele decidiu da pior forma para mim. A Bíblia fala que Deus, ele faz a ferida e ele cura. Às vezes a cura é mais rápido, a cura é mais lentamente. E a cura e o agir de Deus, a resposta de Deus, a decisão de Deus, ela foi algo muito doloroso para mim, porque eu perdi o que eu mais amava. Então eu cheguei a um ponto de não querer ter mais vida aqui nessa terra. Eu não tinha mais alegria e eu só chorava, dia e noite. Sem comer, sem dormir e só chorando. Hoje, talvez nos meus vídeos, algumas pessoas podem notar uma pouca diferença. Diferença no meu olhar, diferença no meu falar. Hoje eu tenho dificuldades de me concentrar, de trazer palavras mais rápidas. Às vezes você vê assim, eu lentamente falando um assunto, às vezes repetindo um assunto. É porque o baque que eu passei foi algo muito forte. E assim, hoje eu posso dizer que eu estou curada. Questões físicas, ainda não. Ainda existem coisas físicas em mim que o meu corpo reflete. Mas eu quero dizer para vocês que a ferida que Deus causou em mim trouxe em mim um grande arrependimento, do qual hoje eu posso entrar dentro da igreja, como graças a Deus eu estou em comunhão com Deus e com a igreja dos homens na terra. Eu estou em comunhão com a igreja. Então hoje eu posso pegar num microfone, hoje eu posso pregar a palavra na autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque quem me lavou no sangue do Cordeiro foi Ele.
e ele me purificou, e hoje eu posso andar de cabeça erguida, porque não há mais acusação sobre mim. Pode pegar o que for lá de trás, pode trazer, não há acusação, a partir do momento que eu me arrependi, mas diferente do pastor que estava com o microfone na mão, estava falando, estava cinzentando, estava se ocultando de se arrepender, estava se ainda achando o correto e o certo. Então Deus permitiu que viesse à tona dessa forma, porque não houve arrependimento antes. Então, assim, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Quando a pessoa ela entra no adultério, ela está se suicidando lentamente. Ela mata o seu ministério, ela mata a sua vida familiar, ela mata a sua reputação, ela mata muita coisa em volta dela, entendeu? Esse é o suicídio espiritual, a pessoa que adultera. Então, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia, entendeu? Então, quer dizer, só foi esse vídeo porque veio à tona? Não estou julgando ele, não. Eu estou aqui contando a situação que está sendo exposta na mídia sobre esse pastor. Estou dando aqui a minha visão sobre isso, que o erro dele foi continuar pegando no microfone e mostrando ser uma coisa que ele não era. Era muito melhor ele ter largado o microfone. Continuando, eu quero dizer assim, que a pessoa tem que parar de estar subindo em púlpito toda hora e querendo estar sempre à frente da obra, querendo fazer aquilo que ainda não tem condição de fazer porque está no erro, está no pecado. Então, essa questão é muito séria, entendeu? E fico um alerta aí a todos que ainda não tiveram o seu posicionamento, não fizeram o seu posicionamento. É muito importante aproveitar a chance que o Senhor está te dando para que você retome o caminho. Como diz um louvor da Ludmila Feber, retome de onde houve uma queda. Então, eu não me lembro muito desse louvor, e eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião. Vai desculpando aí as expressões minhas, pega no microfone, valeu umas 10 vezes, mas é aquilo que eu falei para vocês, eu estou com muita dificuldade de concentração, eu na verdade, sei lá, só Deus, porque assim, muitas repetições de palavras, tem hora que dá bloqueios na minha mente. Foi também questão, né, se vocês não sabiam, entendeu? Eu sofri um ACI há um período, e eu não era nem para estar falando, não era nem para estar em pé, era para estar numa cadeira de roda, vegetando, entendeu? Porque no laudo da outra pessoa que morreu, houve lá tipo um trauma craniano devido ao carro girar demais. E rapidinho, só contar para vocês que quando eu saí de dentro do carro, eu fui e pedi a Deus para me livrar da morte, naquele momento que eu pulei a janela do carro. E aí veio assim um revestimento do céu, eu senti na hora sobre a minha vida. Então assim, Deus ainda aplacou no meu corpo para que eu não ficasse vegetando numa cama. Então assim, eu tô com muita dificuldade de gravar vídeos, viu? Vocês vão me perdoando, e as repetições de palavras, os esquecimentos, a falta de desenvolvimento de fazer vídeo, tá bom? Orem por mim, que eu careço de oração. Tá aí. Então veja aí o que o Tiago Alicerce ele falou, tá bom? E se inscreve no canal. Abaixo desse vídeo aqui tem um curso, não é bem um curso. Se você quer se livrar da depressão, da ansiedade, biblicamente, tá, pessoal? É uma equipe cristã, você pode estar aí conhecendo um pouco, lendo, biblicamente falando, e também, se você quiser adquirir meus livros, eu sou escritora, autora de 10 livros, pela misericórdia de Deus, e estou escrevendo um livro agora sobre toda essa experiência minha. Ontem eu estava na igreja e Deus falou sobre o Deus da decisão. É um tema muito forte, quando Deus decide, é muito forte, é estrondoso. Então, eu estou escrevendo mais esse livro, espero publicar no tempo e na hora certa de Deus. E, enfim, você pode adquirir alguns dos meus livros aí, O Poder de um Louvor, Meditações ao Deus de Israel, Batalha Espiritual, Das Trevas para a Luz, né, quer dizer, Resgatado da Escuridão para a Luz. Foram livros que eu escrevi em cima do monte, debaixo de muita oração, jejum, joelho no chão. Foi um propósito de Deus na minha vida em ser escritora, tá? É algo muito maravilhoso. Pelo menos quem lê meus livros sente um pouquinho aí da presença de Deus. Pessoas já aceitaram Jesus através desses livros, então eu senti que eu não podia parar, e sinto que eu não posso parar.
parar. Embora que o homem pensou que eu iria parar, mas eu vou continuar porque Deus, Ele merece sim ser glorificado e ser exaltado. Deus, eu sou grata a Ele por todas as beneficências que Ele fez na minha vida, né? Mesmo porque também eu tenho meus filhos, e meus filhos são dádivas de Deus, e eu preciso prosseguir e continuar. Então é isso aí, nunca pare. Ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado, mas o que Deus agrada é um coração contrito e arrependido. Ele fala assim, olha, vai, repete comigo assim, ó, vai e não peques mais. Coisa linda e maravilhosa é isso. O amor de Deus, ele nos surpreende. É isso aí. Deus te abençoe. Puxaram tanta corda que a nossa geração hoje tem buscado uma outra espiritualidade. A maioria dos evangélicos com 15, 20 anos de fé não aguenta mais o neopentecostalismo. Então tem havido um movimento de saída do neopentecostalismo e de busca de uma espiritualidade cristã mais madura e mais saudável. Infelizmente, isso tem resultado em muito desigrejamento. Tem produzido muito desigrejado. E eu entendo perfeitamente o desigrejado. Concordo eu estava procurando um livro aqui que é o do Paulo Romero, o Decepcionados com a Graça. Pra disso eu vou me defender. Eu vou falar, não tive nada, isso aí é mentira, calúnia, acabou. Aconteceu, mostra, prova. Quem me acusar e não provar, eu vou processar. Sim, tá certo. Tá bom? É isso que eu vou. Eu só queria te falar uma coisa antes de pegar e terminar. Já que eu provavelmente não preciso mais ligar, porque a tendência é só virem a mim e eu vou tentar fazer isso daí que eu te falei do advogado. Tudo que eu fiz até hoje foi porque você deu corda, sabe? Você alimentou. E eu acho que em algum momento, eu acho que eu perdi a mão, sabe? E eu não queria que você me visse com esses olhos, assim, sabe? Amanda, se liga, é o que eu vou te falar. Presta atenção, tá? Presta muita atenção. Se você acha que você não significa nada, pra mim é mentira, não é verdade. Você é muito importante. Se eu falar pra você que eu não tenho afeto... Não, escuta. Não foi só porque eu queria... era porque a gente, como é que eu posso explicar? Porque era bom. Porque... eu te falei outras vezes. Não era... eu não quero falar uma coisa que desperte algum tipo de... Eu não sei por que tu tem essa preocupação. Tipo... Não. Porque você... Como vocês, eu já fui um jovem dentro de uma igreja totalmente absorvido por doutrinas que não faziam o menor sentido, ensinamentos que não tinham base bíblica, referências de literatura e de pregadores que não eram recomendáveis, mas que no contexto onde eu participava, na bolha onde eu estava, era esse o universo que me era apresentado. Eu fui um jovem de 16 anos que recebeu uma comitiva da igreja em casa, pastor, presbíteros, diáconos e uma profeta, dizendo que eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo, porque Deus estava me chamando para o ministério, que eu deveria aceitar, porque quem não aceita o chamado de Deus é amaldiçoado, esse tipo de coisa. Então eu não falo dos assuntos que eu falo porque eu tenho alguma raiva específica de alguma denominação, que eu tenho alguma causa, alguma questão específica com alguém. As pessoas que no passado elas me feriram e eu as feri, com elas já foi tudo acertado, consertado. Há coisas que o tempo curou, outras coisas que as pessoas mudaram. Então eu não sou movido por ferida, por mágoa, por ressentimento. Me dou muito bem com as pessoas que foram meus líderes no passado, mas como alguém que foi vocacionado para a pregação da Bíblia, para a pregação do Evangelho, e que já está fazendo isso há 30 anos, muito antes desses pastores aí sequer serem convertidos, eu já estava no ministério, já estava pregando em favela, já estava pregando em hospital, em cadeia, cuidando de gente, promovendo eventos na minha cidade. Eu já estava, por exemplo, liderando jovens e organizando mobilizações, eventos, shows, programa de rádio, televisão, aqui na minha região, nos anos de 94, 95. Eu sou velho nisso. Eu participei dos primeiros eventos onde se falou sobre apóstolos no Brasil, batalha espiritual. Eu estava lá em São Paulo, nos congressos. Eu vi tudo isso, gente, começar antes da maioria dessas pessoas sequer serem crentes. Então eu tenho autoridade para falar as coisas que eu falo, e eu tenho
recebido um feedback positivo de dezenas de milhares de pessoas. Então eu não vou parar. Quem está comigo aqui no perfil desde 2019, lembra que eu comecei falando sobre bolha religiosa, porque eu não queria falar diretamente sobre neopentecostalismo, achava que era difícil explicar isso. E aí eu comecei a falar sobre a bolha, sobre os sistemas fechados de pensamento, mas começaram a confundir muito meu conteúdo com o pessoal que é liberal teológico, progressista, que quer tirar as pessoas do cristianismo ou da igreja evangélica. E eu sou evangélico, protestante, reformado carismático, creio na ortodoxia cristã. Então, por conta dessa confusão, eu comecei a dar nome aos bois. Eu comecei a falar do neopentecostalismo, explicar o que era o neopentecostalismo, principalmente porque eu já tinha detectado que estava piorando, que o neopentecostalismo, com essa coisa toda das doutrinas da honra, da primícia, estava piorando. Para quem não sabe, eu fui muito envolvido com o ensino do neopentecostalismo. Eu fui professor do Seminário Bíblico Verbo da Vida nos anos 90, quando eu era bem jovenzinho. Eu fui um dos professores mais jovens do Brasil. O Bud Wright, que é o fundador do seminário, junto com Thomas Dawson, foram meus professores. O Bud dormia no sofá da sala da minha sogra. Ele é fundador do seminário que se tornou uma denominação hoje no Brasil, que é a denominação Verbo da Vida, que tem o seminário Rema. Eu não fui membro dessa igreja, mas eu dei aula no seminário interdenominacional que esta igreja tinha em várias cidades do Brasil, e tive um certo destaque nisso. Eu tenho pessoas da minha família que estudaram no seminário de Tulsa, Oklahoma. Os pais da minha esposa foram muito envolvidos com esse movimento. Então, assim, eu conheço isso de dentro, e eu conheço toda a literatura disso. Eu tenho todos os livros. Ainda os guardo. Então eu sei o que isso causa nas pessoas, eu sei os males que o neopentecostalismo traz. Talvez a gente poderia falar de bom do neopentecostalismo é a sua facilidade de estabelecer diálogo com a cultura. Então o neopentecostalismo ele é bom para penetrar nas cidades e fazer o diálogo com a cultura. O problema do neopentecostalismo é que ele oferece uma coisa que não é evangelho, embora pareça evangelho. E é o que foi acontecendo aqui, conforme eu fui falando dessa temática no perfil, foram surgindo histórias, relatos. E a maioria dos relatos mais absurdos eram sempre de uma mesma igreja, que não tem motivo para não citar mais, que é a Igreja Bola de Neve. Principalmente porque eles são uma igreja com bastante capilaridade no público que se identifica comigo. Talvez outros públicos sejam outras igrejas, mas no meu perfil aqui tem muita gente dessa faixa etária, dessa faixa socioeconômica, né? E as histórias eram muito absurdas, assim, principalmente porque eles praticam muito forte a doutrina da honra. E eles têm todo um ecossistema em torno disso. Então começaram a chegar muitas histórias que eu sempre apurei antes de publicar. Então eu tenho vários posts aqui no meu Instagram com histórias que eu recebi desse pessoal, né? De pessoas que se sentiam coagidas a contribuir com vaquinhas para presentes caros, para pastores, práticas que qualquer membro aí sabe muito bem que acontece. É lógico que a pessoa que está lá, ela foi preparada antes, né, para poder receber esse tipo de abordagem. Ela vai ficar anos ouvindo que ela tem que honrar o líder, que o líder é ungido, que o líder, a visão, né, não pode ser questionada e tal. Todos esses mecanismos de seita que são vastamente explicados na literatura acadêmica. A maioria das coisas que eu falo aqui, não estou dizendo nada novo. Tem literatura vasta sobre esses assuntos. Eu não sou o único crítico do neopentecostalismo. Tenho ganhado popularidade por conta que acho que eu sei usar bem o Instagram, mas você tem muitos autores, para citar, por exemplo, o pastor Paulo Romero, pastor já falecido Nathanael Rinaldi, vários acadêmicos, vários teólogos brasileiros, o próprio pastor, o reverendo Nicodemos. Ontem publiquei um livro do Paul Washer. Então, esse debate contra as falsas doutrinas e as práticas do neopentecostalismo não são uma coisa da cabeça do Tiago. Eu não sou o justiceiro. É que eu falo disso de uma maneira que o público engaja, porque eu brinco, porque eu faço piada, porque eu uso ironia, sarcasmo, porque eu uso meme. Então isso tem reverberado de uma forma que antes não reverberava, porque antes isso estava só nos livros. E esse povo neopentecostal geralmente não é muito de ler, ou quando lê só coisa rasinha. Até porque se lesse, e lesse bem, não seria neopentecostal, né? Não cairia nessas visões aí esdrúxulas, né, dos apóstolos e tal. Então é isso, assim, eu não sou justiceiro, só que eu entendo o seguinte:
falar mal do que é mal é bom. Falar bem do que é mal é maldade. A gente tem que falar mal do que é mal. Então, o que é mal? Falsa doutrina é má, é maldade. Abuso de autoridade é maldade. Você ter um sistema doutrinário que é extremamente pesado no membro comum, mas que é leve e elástico quando se trata do apóstolo e dos seus correligionários, isso é replicar o que o mundo faz, o que a política faz, o que os partidos fazem, o que os governos fazem, os sistemas de poder fazem. E assim, eu nem quero nenhum tipo de contenda com a pastora que fez o áudio, acho que ela estava cumprindo ordens. E muitas pessoas que me seguem hoje, muitos que hoje são meus amigos, já estiveram no papel dela. Muita gente vai entendendo com o tempo, assim, quando eu comecei a falar disso, muita gente que me agrediu, hoje me agradece e já me pediu desculpas, inclusive ex-lideranças dessa própria denominação, gente grande, que era de conselho, né, membro de conselho disso aí, já sentou na mesa comigo e já admitiu que eu tinha razão. Então, acho que a minha conversa, o grande problema agora é que a minha conversa tem atingido lideranças de várias denominações. Eu converso aqui no meu direct com bispos da Renascer, já foi citada, com bispos da Sala Nossa Terra, já foi citada. De todas as neopentecostais brasileiras, eu converso com bispos, pastores e lideranças que me pedem ajuda. Eu tenho sido usado por Deus para libertar pastores de praticamente todas as denominações neopentecostais. E graças a Deus, outra coisa, Deus tem me usado para refrear processos de neopentecostalização em igrejas que não eram neopentecostais. Nós já tive casos aqui de igrejas batistas, metodistas, que estavam neopentecostalizando e o povo começou a pegar o meu conteúdo e impedir esse processo na igreja local. Então assim, não é agradável a minha conversa, eu sei que não é. Às vezes ela parece pesada, mas ela é muito necessária e tem dado frutos. E repito, falar mal do que é mal é bom. Falar bem do que é mal é maldade. Falar mal de uma coisa que merece crítica, que merece repreensão, é o que todos os profetas da Bíblia fizeram, é o que João Batista fez, é o que Jesus fez, é o que os apóstolos fizeram. Para finalizar, Isaías 5:20 diz assim: ai daqueles que chamam ao mal de bem e que chamam o bem de mal. Ai daqueles que chamam a luz de escuridão e a escuridão de luz. Ai daqueles que chamam o amargo de doce, o doce de amargo. Então, você que está me ouvindo, você tem que aprender. O Tiago está falando mal da igreja? Não, o Tiago está fazendo uma crítica a algo mal, a algo ruim, a algo errado, a algo que a Bíblia condena. Se eu estou fazendo isso, estou fazendo para o bem. Às vezes eu posso não fazer num tom que você goste, às vezes eu posso agredir certas coisas que você sempre acreditou que fossem a verdade. Sabe o que você faz? Pega a sua Bíblia e confere o que eu estou dizendo, se faz sentido ou não.